Agora com aquele momento tão esperado, a hora do bate-papo, né? Que traz sempre temas interessantes, informativos aí para você na sua casa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Nós vamos falar sobre adoção, né? A gente sabe que é uma atitude muito nobre e inclusive neste mês, no mês de novembro, é comemorado o Dia Internacional da Adoção aqui no Brasil. E hoje há um número aí, um dado, que indica que 46 mil famílias estão na fila do Cadastro Nacional de Adoção, né? E, assim, dentro do processo formal para acolher uma criança. E para tirar todas as dúvidas sobre esse tema, hoje nós vamos falar mais sobre esse assunto e recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Rodrigo Rangel e Pereira, né? E ele vai falar para nós sobre um projeto muito legal que envolve aí a adoção aqui em Uberlândia, que acontece há cerca de 10 anos aqui na cidade, que é o projeto Pontes de Amor. E o Dr. Rodrigo, ele é casado com a doutora também Sara Vargas Rangel, ele é pai do Lucas, da Jéssica, da Kelly e do Kathleen, ele é pastor, empresário, advogado, conselheiro familiar e empresarial. Então olha só o currículo dele, gente: personal e professional coaching pela SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, fundador e atual presidente da ONG Pontes de Amor, organização não governamental de apoio à adoção e garantia o direito do convívio familiar, né, da criança. Associado também à Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAD. E ele foi também conselheiro municipal de direitos da criança e do adolescente aqui na cidade de Uberlândia. É diretor da Fundação CDL, coordenador do Orphan Sunday Brasil, membro da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção ANGAD, pastor do Ministério Sal da Terra e membro da Christian Alliance for Orphans, representante do World Widow Orphans do Brasil. Boa tarde, pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde a todos. Uma alegria, um privilégio poder estar aqui, compartilhar com vocês. Estamos aí à disposição. Ok, gente, e tem mais pessoas aqui que vai participar conosco, né? Um pastor muito querido aqui do programa Jornada Feliz, que apoiou o início desse programa, veio aqui conversar com o pastor Francisco Hélio, né, pastor Manuel, como se diz, apresentando o projeto do programa. E já está conosco o pastor Manuel, que ele preside ali a Igreja Metodista do bairro Tibere. Pastor Manuel, seja muito bem-vindo ao programa. Para nós é uma grande alegria ter a sua participação hoje aqui nessa tarde, para falar um pouquinho da palavra de Deus sobre esse assunto, adoção. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, né? Nossa querida Liliane, né? Nossa jornalista, pastor Rodrigo, aqui o Pierre, né? Sempre junto aqui na notícia. É muito bom estar aqui, né? Realmente esse tema é um tema muito importante, né? E eu fico feliz de ter o Dr. Rodrigo aqui para a gente conversar aqui. Porque quando se fala de adoção, se fala de algo importante, mas eu sinto que eu, como pastor há 30 anos, né, da Igreja Metodista e também como coordenador do culto da Aliança, do Compasso, que a gente vive dialogando com as pessoas, a gente sabe que a adoção é super importante, mas também a necessidade de uma preparação. As pessoas têm muita dúvida, né? Preparação sobre isso, porque lamentavelmente a gente tem acompanhado pela televisão algumas vezes também, né? Algumas pessoas que fizeram adoção com o coração, mas que não foram preparados para isso, né? E trouxe alguns problemas. Então, a adoção é super importante. Nós vamos falar aqui do ponto de vista bíblico, né, sobre isso. E fico feliz por aprender o outro ponto de vista, principalmente do Dr. Rodrigo e com a jornalista Liliane, Pierre. Por quê? Porque realmente há uma necessidade, mas não pode ser de qualquer maneira. Tem que ter um cuidado muito essencial, porque a partir do momento que uma criança é adotada, você está começando a direcionar, escrever uma nova história na vida dela. E se essa história ser uma bênção para a sociedade, uma bênção para as famílias, mas se ela não for bem escrita, lamentavelmente também tem problemas. Que bom estar aqui. Obrigado, Daniela, pelo convite. Bom, pessoal, e vamos aqui então voltar a conversar com o Dr. Rodrigo. Ele veio hoje aqui no programa até com uma camiseta de um projeto muito bacana, que é o Orphan Sunday, né, pastor? Isso aí. Inclusive, foi assim, a iniciativa que nos levou a trazer esse tema foi justamente de ouvir falar sobre esse tema na internet. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, que até nós não conhecemos muito o movimento, mas a gente sabe que é um movimento mundial. Sim. Então,
muito sabe as palavras do pastor Manuel, é por aí mesmo. Na verdade, a gente incentiva, né, a adoção legal, segura e para sempre, né? Então, dentro disso, eu sempre gosto de partir do início, que o início é o quê? O início do nosso trabalho, na verdade, ele começou com uma experiência que a gente passou, pessoal, né? Nós somos pais de 4, e eu gosto de falar sempre que somos pais de 4, que a gente adotou os 4, né? Na verdade, nós temos, enfim, 3 meninas que vieram pelas vias da adoção, e o nosso mais velho, ele é consanguíneo. Mas a gente sempre fala que todo filho precisa ser adotado, inclusive os biológicos, né? E esse é um grande problema social nosso, esse é o grande problema de toda a sociedade, não só dentro das nossas igrejas, mas de tudo. Bom, eu vou contar isso, que aí eu já volto no Orphan Sunday te respondendo o porquê, né? Pastor. Então, o que acontece? A gente, quando nós adotamos as nossas filhas, a gente voltou na instituição de acolhimento 1 ano depois. E as meninas, quando elas foram adotadas, na mesma época tinha uma outra, a Vitória e a Sabrina, que foram adotadas na mesma época. E quando nós voltamos no ano seguinte, nós chegamos lá e nos deparamos com a seguinte realidade: elas estavam na instituição. E aí a gente ficou indignado, falou, mas por que a Vitória e a Sabrina estão aqui? Né? As meninas já estavam conosco há 1 ano e elas pediram para voltar nessa instituição de acolhimento, e pensando por elas, né? Porque a família, os meninos ali da instituição, eles se tornam uma família, né? E aí, vamos lá, vamos levar as meninas para passear e rever as amigas, né? E elas tinham sido, naquele ano, devolvidas. Foi a primeira vez que a gente teve Esse contato com essa realidade tão difícil, tão profunda e tão dolorida. E que é um trabalho que começou assim. O Ponto de Amor começou dessa forma. Eu fiquei 3 dias dando sinal de ocupado, eu falei, mas como isso? Como que pode uma criança ser devolvida? E a gente não entendeu nada. E a gente voltou sem ar, e a gente reuniu um grupo de amigos e falamos, nós precisamos fazer alguma coisa. E a primeira ação que nós fizemos reunimos, né, esses pais por adoção que a gente conhecia, um monte, colocamos numa salinha no escritório e falamos, vamos fazer alguma coisa. E a gente nem sabia direito o que ia fazer. Aí a gente começou, então, a Pontos de Amor já começou nesse modelo, que já tinha um outro colega que já trabalhava no terceiro setor, e ele falou assim, não, então vamos já oficializar isso aqui. E aí começamos com uma palestra mensal, que realmente o intuito é de esclarecer, de orientar, de trazer mais saúde nas famílias, né? Isso se tornou, no 2º mês, né, quando a Sara colocou no Facebook, a Sara é melhor de rede social do que eu, bem melhor, ela colocou lá, estamos começando um grupo de apoio à adoção, convivência familiar e comunitária em Uberlândia. A coisa explodiu, um monte de gente querendo ajudar, e vamos fazer. E nesses 8 anos, né, caminhando aí para os 10 anos, muita coisa aconteceu e realmente o projeto cresceu muito. E ao longo desse período, a partir da palestra mensal, se tornou encontro mensal. E aí com o encontro mensal a gente foi reunindo pessoas que tinham outras dores dentro da adoção e da convivência familiar e comunitária, e o projeto foi crescendo muito e foi se expandindo e multiplicando. Bom, aí eu chego no Orphan Sunday por quê? Quando eu já estou aproveitando a pergunta, a gente começou, o projeto foi crescendo muito, a gente foi buscando ajuda, e aí a gente conheceu a ANGAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. A gente se afiliou à ANGAD, então a Pontos de Amor também é afiliada à ANGAD, e a Sara, minha esposa, hoje é presidente da ANGAD, né? Então a gente está extremamente envolvido com a ANGAD no sentido do direito da criança e do adolescente, né? Então são 170 grupos de apoio à adoção, e é dentro dessa linha que o pastor Manuel colocou. É um incentivo à adoção, mas adoção legal, segura e para sempre, né? A Pontos de Amor faz a preparação de todos aqueles que querem adotar. E nesse período a gente conheceu o ANGAD e também a gente conheceu o CAFO, que é o Christian Alliance for Orphans, é a Aliança Cristã para Órfãos, né, lá nos Estados Unidos. Esse ano que vem, se Deus quiser, nós voltaremos. A gente tem procurado frequentar todos os anos, já é o 6º ano. Lá nós entendemos que, lá fora, no resto do mundo, é o OVC, que é o Orphan and Vulnerable Children, é o órfão e a criança em situação de vulnerabilidade. Então, para nós isso é muito claro. Então, o núcleo duro do trabalho da Pontos de Amor e desses outros 170 grupos de apoio à adoção no Brasil
é a criança em situação de vulnerabilidade, né? Então o termo bíblico que a gente usa é o órfão, né? Mas a criança em situação de vulnerabilidade envolve, né, todas essas crianças que de alguma forma estão sob alguma medida protetiva, né, da justiça ou enfim. Depois do Christian Alliance for Orphans, aí nós conhecemos esse movimento que é o Orphan Sunday. O Orphan Sunday é um movimento mundial de oração e intercessão para o órfão, né? Então, assim, como nós somos cristãos, a gente trouxe isso para o Brasil, por quê? Porque hoje são mais de 70 países envolvidos, é uma mobilização social, né? Entendendo estrategicamente que a igreja, né? A igreja deve, né, se preocupar com essa causa, se envolver, né? necessita, né? É uma causa bíblica, né? Ela é um assunto que é transversal, a Bíblia inteirinha fala sobre isso. E nós cristãos muitas vezes estamos, né, adormecidos nesse quesito. Negligentes, exatamente, a palavra é essa. E lá fora a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, há um protagonismo, né? Muitos cristãos que entenderam esse privilégio e oportunidade estão à frente disso, né? Então, assim, obedecendo ao senhorio e ao mandato, né, imperativo do Senhor, e que tecnicamente contribuem para que as crianças tenham uma realidade melhor, né? Então o Orphan Sunday é um movimento de oração e intercessão por essas crianças, né? E é óbvio que você falar de criança, não tem como você falar de criança sem não falar do cuidador da criança, ou seja, aquele que está diretamente ali no cuidado com a criança, seja um avô, um tio, né? Enfim, seja lá o que for, o pai por adoção, mas de alguma forma está cuidando daquela criança. Isso muda tudo. Isso no mundo da criança muda tudo, né? Então, o Orphan Sunday é um movimento de oração e intercessão, mas que acontece de ter outros desdobramentos, né? E assim, pastor Rodrigo, o nosso programa ele é acompanhado pelo público cristão, por muitos pastores, né? Só para a gente esclarecer que é um movimento que todas as igrejas estão convidadas a participar, Sim. né? A dedicar um domingo, né, do mês pelo menos, para falar dessa causa. Uhum. E assim, me chamou a atenção, e até, pastor Manuel, nós estamos lá na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, na campanha da Rainha Esther, mudando decretos. E amanhã eu vou estar falando sobre essa causa, aproveitando o gancho que ela era uma órfã, né? Sim. Que teve seu destino mudado porque achou um cuidador que a cuidou com muito carinho, né? Então, assim, é muito importante que a igreja realmente se envolva. Sim. E olha só, pastor, eu queria tirar uma dúvida. O Sim. Ponte de Amor, como que ele funciona? Assim, as famílias cristãs acolhem as crianças, já é uma adoção definitiva? Como que é o processo? Então, a Pontos de Amor, ela é uma organização social, laica, né? Ela atende a sociedade, ela atende toda a comunidade, né, de Uberlândia. Então, todo cidadão que quer saber mais e se preparar para a adoção, ele passa pela Pontos de Amor. A Pontos de Amor, ela tem uma parceria muito estreita com a Vara da Infância e da Juventude, no sentido de que essa preparação, né, é o primeiro módulo lá que a gente chama da preparação dos postulantes à adoção. Ou seja, todo cidadão que quer adotar, ele passa pela Pontos de Amor no modelo de 6 encontros de 3 horas cada, né? Aí você fala assim, mas vai ensinar as pessoas a ser pai e mãe? Na verdade, eu acho que todo pai e mãe precisa ser muito bem trabalhado e muito bem preparado, né? Esse eu acho que é um grande buraco social, na verdade. As famílias estão totalmente desestruturadas porque não estão preparadas, como o pastor Manuel falou, né? Não tem essa preparação. Então lá são 14 projetos, salvo engano. Então nós temos primeiramente essa preparação, que a gente chama do curso de postulantes de adoção. Esse ano nós tivemos 3. Nesses 8 anos já foram mais de 2.000 famílias sendo preparadas para adoção. Muita gente, né, pastor? É muita gente. Nós temos muita gente interessada, nós temos muitas pessoas interessadas, né? E a conta não fecha. Mesmo com esse tanto de pessoas, né, a conta não fecha, né? A conta que eu digo é que tem um monte de crianças. Nós temos 153 milhões de órfãos no mundo. Nossa, é isso tudo, pastor? É isso tudo. Então é uma causa que, na verdade, é uma epidemia social. As famílias estão desfaceladas, né? E aí, como que nós vamos responder a isso, né? Na verdade, eu entendo hoje que a gente estava até conversando ali antes, que todo ser humano, ele faz parte da rede de garantia de direitos da criança e do adolescente, extraoficialmente, né? Então, se eu estou na rua, eu vejo alguma questão, eu posso intervir, né? E, aliás, é um convite que eu deixo esses dias, a gente até estava conversando lá no grupo do Compass,
que há uma preocupação, eu vejo que as pessoas estão preocupadas, né? Mas efetivamente a gente tem muito pouca participação ainda, né? O Conselho Municipal da Criança e Adolescente precisa ser um lugar onde nós podemos e devemos participar, né? É uma obrigação, na verdade é um privilégio, né? Dentro da orfandade aí, eu acho que o quarteto da vulnerabilidade que a Bíblia fala, né? O órfão, viúvo, estrangeiro, necessitado, é algo que Deus colocou que nós participemos para que a gente possa ser transformado, né? Não é apenas a gente acudir o órfão, mas nós somos transformados nesse processo, né? Então, o primeiro processo que você perguntou da Pontes é o curso de preparação para postulantes à adoção. Então, assim, é um curso extremamente bem preparado, bem estruturado. Todos os projetos da Pontes de Amor têm avaliação. Nós temos uma avaliação de cada projeto, de cada evento. Então, sempre é uma construção, né, uma melhoria continuada. Então, tem sido muito importante isso. Nós tínhamos aqui em Uberlândia 8 crianças sendo devolvidas por ano. E com 3 projetos que nós ajudamos a estruturar, junto com outros, né, atores importantíssimos na rede de garantia de proteção da criança e adolescente, como os juízes, os promotores, né, a magistratura, o Ministério Público, e dentre tantos outros, né, nós conseguimos zerar a devolução em Uberlândia. Esse ano nós tivemos uma outra, né, mas nós ficamos um bom período sem nenhuma devolução de crianças. Isso é muito importante. Nossa, muito bom. Porque são 3 projetos que cercam, né? É o Postulantes à Adoção, é o encontro mensal, que é aberto para a comunidade toda, e é o pós-adoção. Então nós temos um movimento muito forte de cerca aí de 50 famílias que participam do pós-adoção. Ou seja, famílias que já adotaram e que continuam ali recebendo o que eu chamo de uma academia emocional, né? Por quê? Porque tudo isso, como o pastor estava falando, a pastora falou, nós precisamos ter muita preparação, né? E efetivamente o pós-adoção, ele tem profissionais, né, que nos dirigem ali, psicólogos, psicopedagoga, coaches, enfim, advogados que nos ajudam, psicólogas que nos ajudam a processar todas essas questões que as crianças trazem. Essas crianças já vêm com uma mochilinha nas costas, que nós não podemos negligenciar, dizer que, não, isso aí não, deixa para lá, não tem como dizer isso, né? Nós temos que tratar delas. E aí, com esses 3 projetos, nós conseguimos zerar a devolução. E um outro indicador que nós estamos buscando é qual é o aumento de saúde que nós conseguimos inserir nas famílias, porque as famílias precisam estar mais saudáveis, né? Então, nosso foco é buscar saúde para as crianças e para as famílias que adotaram. Então, nesses 3 projetos aí, que é o Postulantes à Adoção, o pós-adoção e o encontro mensal, nós fazemos isso. Tem outros projetos da Pontes, que eu não sei que momento que você quer que eu fale. Pode falar agora. Pode falar? Pode. Então, nós temos também o acompanhamento terapêutico. Toda criança, né, todo adolescente, inclusive a Ponte de Amor, ela é uma plataforma de apoio a todas as instituições de acolhimento da cidade, né? Então, tanto do acolhimento familiar quanto do acolhimento institucional, ou seja, dos antigos abrigos, né? Na verdade, a gente fala hoje instituição de acolhimento. Então, nós apoiamos todas essas instituições porque nós apoiamos as crianças, né? Então, também o acolhimento familiar, que é a família acolhedora. Apoiamos também as famílias acolhedoras. Hoje, em Uberlândia, nós temos nós tínhamos há 8 anos atrás 239 crianças em situação de vulnerabilidade, em acolhimento. Com uma ação do Ministério Público, né, e a rede toda, houve um movimento de quê? Fortíssimo de desinstitucionalização, de tirar efetivamente essas crianças, porque se entendeu que os acolhimentos, por melhor que eles sejam, não são igual a uma família, né? E o foco é o quê? Que toda criança viva, essa é parte da missão da Ponte de Amor. Do cuidado, né? Do cuidado, e exatamente, de colocar essas crianças em cuidado familiar. Que não existe lugar melhor para a criança do que seja em família, né? Então, nesse quesito, a gente trabalha para trazer que essas crianças vivam em família. Famílias que nutrem, que cuidem, que protegem, né? Então, esse é o foco.
Bom, dentro disso tem um acompanhamento terapêutico, que é atendimento psicológico para essas crianças, para essas famílias. Nós hoje temos uma estrutura de profissionais que são 6 profissionais contratados. Nós temos 2 psicólogas, uma psicopedagoga, uma assistente social e uma outra que faz um monte de coisas, mas originalmente ela é uma contadora, uma auditora, mas ela faz a parte administrativa e de captação de recursos, né? Então, com essa equipe que é para o volume de trabalho muito reduzida, nós temos 3 eixos de atuação, e aí vem essa parte também do atendimento à criança, né? Então nós temos lá o Missão de Amor e o Trilhas para a Autonomia, que são 2 projetos que a gente trabalha direto com as crianças no acolhimento, já preparando essas crianças para a vida futura, que aos 18 anos elas têm que sair, que é uma dor muito grande, que elas não estão efetivamente preparadas. É só perguntar para algum ouvinte aqui, né, ou para nós, quem tiver um filho de 18 anos, se aos 16 anos você dá um tapinha nas costas do filho e fala assim, 2 anos, hein? Daqui 2 anos você acelera. Então é isso que nós como sociedade, né, e como governo temos feito com esses adolescentes, e nós temos buscado, esse é o único projeto, vamos dizer assim, que nós estamos buscando mais estrutura, mais parceiros para implementar algo relevante e importante nesse quesito, porque essas crianças precisam de muito apoio, esses adolescentes precisam de muito apoio. E aí tem, né? Nós temos um grupo de estudo, aliás, tem um grupo de estudo da assistente social e das psicólogas. Então, para quê? Para que estejam estudando, né, aprimorando o conhecimento nesses quesitos, né? Nós temos um programa de capacitação que capacita, começou capacitando os nossos voluntários, mas hoje nós temos capacitado as redes das cidades, né? Então nós temos feito ministrações e cursos para os profissionais da rede, né? Os players, aí, os que atuam nessa área, né, da infância, seja advogados, assistentes sociais, psicólogos, juízes, promotores. Nós promovemos treinamentos profundos na área da infância e da adolescência, né? Temos o atendimento jurídico gratuito para a população também. Tudo isso aqui que nós estamos falando, na verdade, é gratuito, né? Ok. É gratuito para a população, né? Mas tem os nossos custos, né? Tem o atendimento jurídico, que é quinzenal, então toda pessoa pode ir lá e ter esse atendimento. Mas você quer perguntar? Sim, eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor, porque assim, quando a gente fala de adoção, o pessoal tem muita dúvida e assim, a gente ouve muitas pessoas falar das dificuldades em torno do processo. Sim. Né? E assim, houve até no último dia 24 de outubro uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados para discutir os resultados e os desafios do Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, né? Envolvendo ali as comissões do trabalho, da administração, do serviço público, da Seguridade Social e Família. Sim. E assim, me chamou a atenção, estava lendo a respeito, uma afirmação que eles disseram lá na comissão, de que hoje o número de crianças, né, inscritas para adoção no Brasil através do Cadastro Nacional, ele é bem menor do que os interessados em adotar. Mas assim, ficou uma indagação no ar, porque há muitas crianças nos abrigos, né? Como que é menos criança né, menos do que pessoas disponíveis para adotar, se tem tanta criança nos abrigos, tanta criança aí nos processos de adoção. E assim, muita criança na fila aguardando a chegada dos pais adotivos. O que, na sua opinião, pode aí ser feito para melhorar esse processo de adoção? Quais as dificuldades? Qual o primeiro passo para a pessoa que quer adotar, né? Então, vamos por partes. A pessoa que quer adotar, ela pode entrar no site da Pontos de Amor, eu estou até com ele aberto aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, vem passo a passo da adoção. Qual né? é o site, pastor? www.pontosdeamor.org.br. E aí tem lá o passo a passo da adoção. Então a pessoa que está interessada efetivamente fala assim, como que é? Vamos fazer aqui o passo a passo da adoção. Aí a pessoa vai lá no site, tem o passo a passo da adoção, todos os documentos, né, pessoais, enfim, todos os documentos que a Vara da Infância exige. Nós, na verdade, atuamos como um joelho social. Nós fazemos essa ponte, né, literalmente. Para ajudar a facilitar. Para movimentar, para facilitar o processo. Na verdade, hoje eu respondo da seguinte maneira. O processo de adoção, assim, em Uberlândia, aqui na região, ele é muito facilitado. Nós temos vários casais que já adotaram de N maneiras, né, assim, N perfis de crianças, melhor dizendo,
E o prazo, ele tem sido muito rápido. Aqui na comarca nós podemos dizer... E a nível de Brasil, pastor, você tem essa informação? Muito complicado. Temos informações precisas. A ANGAAD, ela atua muito forte na nível nacional. Inclusive essas questões de cenário, câmera, a gente atua com advocacy. Trabalhando essa, vamos dizer assim, a última alteração da lei, alteração das questões todas que precisam para agilizar, vamos dizer assim, a adoção. E aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque essa burocracia, ela na verdade, não vou nem dizer que é necessária, né? Mas ela é importante em algum quesito, justamente para a proteção e garantia do direito da criança e do adolescente. Para que ela não caia na mão de pedófilos, que ela não caia na mão de N situações aí, tráfico de órgãos, enfim, uma série de coisas que pode acontecer com essa criança se ela for mal direcionada. Então as varas da infância trabalham firmemente, duramente para que isso não aconteça. Nós temos um buraco social muito grande que é justamente profissionais nessa área. Por exemplo, quando eu estudei, formei em 95 em Direito. Até hoje não se tem matéria muito aprofundada na questão do ECA, né, da infância. Por quê? Porque não dá dinheiro. Infelizmente é uma área que para a advocacia não dá dinheiro. E é uma área que é extremamente carente. Então nós temos profissionais, nós temos falta de advogados, assim, especialistas, eu digo, né? A gente luta para que os advogados conheçam esse processo. E aqueles que se alvoram em fazer esse processo, que efetivamente saibam o que está fazendo, para que não tenha um prejuízo efetivo para a criança. Então hoje nós temos esse problema de profissionais especializados, temos problemas nas varas, temos problemas dos juízes, dos promotores, então isso complica um pouco o processo. Porque nós temos uma norma que o CNJ diz, que comarcas acima de 100 mil habitantes necessita ter uma vara específica. Só que isso não acontece na prática. Então essa é uma luta da ANGAAD, essa é uma luta de todos aqueles que militam na infância, para quê? Para que tenham efetivamente municípios que tenham uma vara específica da infância. Porque hoje o juiz, o promotor que vai trabalhar com isso, eu vou afastando, o juiz que vai trabalhar com isso, o que acontece? Ele tem tudo, ele é um juiz generalista. Então, ao mesmo tempo que ele está tratando uma questão tributária ou do crime, aí ele terminou um processo ali do crime e fala, e agora vamos ver o processo da criança. É difícil. Por quê? Porque a área da infância ela é extremamente sensível. Ela tem que ter uma sensibilidade, um olhar extremamente profissional, né? E aí, muitas vezes, o juiz está sobrecarregado, o promotor está sobrecarregado. Então, isso varia de município para município. E assim, doutor, eu até li um caso na internet, depois eu vou estar trazendo aqui para o programa, de uma juíza aqui no Brasil, que ela se comprometeu com a adoção. Então ela pegou, né, todos os casos de adoção, deu prioridade e ela conseguiu na comarca dela zerar os casos de adoção. Então exemplos, né, a seguir. Você acha que assim, essa questão de ter uma comarca depende na verdade de atitude política? Como funciona, doutor? Então, claro que... Para a gente chamar a atenção sim, que pode ser feito, sem dúvida. Nós precisamos, na verdade, de juízes e promotores vocacionados para a infância, para resolver o lado do judiciário. Esse é um ponto. Certo. Esse é o ponto. Tanto é que essa associação, por exemplo, a ANGAAD, a gente reúne profissionais que são vocacionados. Então, por exemplo, o Dr. Luiz Carlos Guerra, nós temos lá N assessorias, né? Tem assessoria de comunicação, jurídica, parará, parará. Dentro da assessoria jurídica, por exemplo, nós temos o Dr. Luiz Carlos Guerra, que ele ajudou a compor o ECA. Né? Temos grandes juristas lá, grandes promotores, grandes advogados, enfim. Gente que de fato se preocupa com a infância. E essas questões são discutidas nesses grupos. Né? São profissionais que já atuam, e a ANGAAD existe há mais de 25 anos, acho que faz ENAPA, né? Que é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que reúne todos esses profissionais, né, para discutir, para trabalhar, mesas de trabalho, há mais de 20 anos. Então, da parte do judiciário são juízes e promotores vocacionados. Da parte da sociedade, nós precisamos de mais envolvimento. Envolvimento de todo mundo. Envolvimento de empresários, envolvimento dos cristãos, das igrejas, dos pastores, dos líderes, do governo.
Então nós fazemos esse trabalho, né, os grupos de apoio à adoção. Na verdade, o Orphan Sunday, por exemplo, é um grito social. É um grito social que a gente tem que reunir todo mundo. Nós temos que dar a mão para toda a sociedade para a gente dar conta desse desafio. Sozinho ninguém vai dar conta disso. Então é sim uma questão política, não partidária, que precisa dar conta desse desafio. 153 milhões de órfãos. Nós temos que reunir governo, isso aí todos os grandes especialistas dizem. Nós temos que reunir empresários, igrejas, na questão da estratégia de capilaridade social. Igreja é o único organismo no mundo que congrega o grande empresário até a pessoa mais humilde da nossa sociedade. É verdade. Então isso é um ponto muito forte. Nós temos um poder muito grande nas nossas mãos. E nós temos, com esse poder, que nós tenhamos o quê? Responsabilidade com esse poder. Porque as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes estão lá no nosso ministério infantil, que eu estava compartilhando com a pastora. Acontece na nossa igreja. E nós temos que ter um olhar diferenciado. Os líderes de ministério infantil, os pastores, têm que ter um olhar. Porque muitas vezes está faltando o quê? Está faltando pastoreio social. Essas crianças, a maioria que nós temos são órfãos de pais vivos. Não são órfãos que não têm pai e mãe no sentido bíblico, mas são crianças que são órfãs de pai e mães vivos. A cultura como o mundo vai indo, né? Muito assim, voltado, vamos dizer assim, pastor, para as pessoas sem tempo, né? Se preocupado ali com seus afazeres e às vezes os princípios vão se perdendo, os valores. Exatamente. E coloca às vezes a responsabilidade em cima da escola, né? A gente até já falou sobre isso aqui. E assim, os cristãos, acredito que a igreja evangélica, nós precisamos aí estar atentos a isso para trazer a restauração, né? Sem dúvida. Tá nas nossas mãos isso aí. E assim, aproveitando o gancho, a gente vai conversar agora com o pastor Manuel Messias, falando já sobre esse assunto. Esquentou o assunto aqui, hein, pastor Manuel? O pastor Manuel vai entrar para comentar. Pastor, a Bíblia fala sobre essa responsabilidade, né? Assim, do cuidado com os órfãos. E assim, como o pastor Rodrigo falou aqui também, hoje a igreja tem um papel também de estar trazendo aí esclarecimento para essas crianças e para os pais que têm filhos, mas que às vezes o filho não está ali sendo bem cuidado, né? É verdade. Em primeiro lugar, Fica à vontade, o pastor Rodrigo, a gente sempre se encontra, mas estamos sempre correndo, né? Cada um para um lado, né? É verdade. A gente sempre cumprimentamos no Conselho de Pastores, os lugares, a gente cada um correndo e não temos muitas vezes tive a oportunidade de a gente ficar sentado e conversar sobre o assunto, né? Verdade. A Ponte de Amor eu já tinha visto falar, né? Esse bom trabalho, é conhecida aqui em Uberlândia, né? Mas a gente não tinha tido a oportunidade de dialogar a longo prazo, né? E até gostaria de convidá-lo para pregar na igreja, para conversar com a nossa igreja. É seu São prazer. muitas igrejas aqui em Uberlândia, né? Porque eu vejo o seguinte, lamentavelmente, a maioria das pessoas, elas se preocupam com a sua realidade. A maioria pode ser igreja, pode ser pastor, pode ser um profissional. Ele começa a ver a maioria das situações que estão ao seu redor através do seu ponto de vista, através da sua necessidade. Se não é o seu ponto de vista e se não é a sua necessidade, mesmo que é uma realidade, muitas vezes, lamentavelmente, é negligenciada. A palavra de Deus, ela diz o seguinte para nós, tem um versículo que fala assim, que a religião pura, sem mácula, é visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se da contaminação do mundo. Essa é a principal religião. Só que a gente sabe que na prática, na nossa realidade, infelizmente, nós não colocamos, e a maioria das igrejas que tem uma estrutura, não coloca assim, né? Jesus deixou bem claro lá em João capítulo 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a gente entender essa questão do órfão, a primeira coisa que nós entendemos que Deus só teve um Filho, o Filho unigênito, né? Jesus, Deus não teve outro filho, né? Cada um de nós nos tornamos adotivos, né? Através de Cristo Jesus, nós fomos adotados, né? Através do nome de Jesus, através do Senhor Jesus Cristo, nós somos adotados. Nós não somos judeus, né? E a promessa de Deus é para Abraão e para os seus descendentes, né? Nós não somos judeus, mas a partir do momento que aceitamos Jesus, nós fomos adotados com a mesma herança, com a mesma bênção do povo judeu, o povo de Israel. Nós não somos
filhos de Deus por geração, somos filhos de Deus por adoção, Graças a Bíblia fala, né? Então, na realidade, a questão da adoção é algo muito sério, muito bíblico, atuante. Agora, lá, louvo a Deus pela vida do nosso irmão pastor Dr. Rodrigo e também pela Ponte do Amor e todos os grupos, né, que trabalham essa questão da adoção. Por quê? Porque, querendo ou não, cada um de nós temos um dom, temos um chamado, cada um de nós temos um trabalho e, lamentavelmente, muitas vezes, talvez não é que a igreja não queira fazer. Só que na escala de valores, na escala de importância de trabalho, ele é colocado por último. E quando as coisas é colocado por último, nós sabemos que a hora que chega no meio é sendo esquecido. Mas a Bíblia é clara. E a gente vai ver também na Bíblia várias histórias de adoção. Nós vamos ver, por exemplo, a história de Moisés. Né? Moisés em situação de risco, como nossa irmã falou, exatamente situação de risco, situação de morte, né? Quando de repente Faraó mandou matar todas as crianças masculinas ali dos hebreus, né? Que nem era Israel ainda conhecido como os hebreus, né? E foi mandado, de repente Deus dá uma direção para salvar Moisés, para que ele salvasse a nação. Então Deus dá aquela direção para a mãe dele, Joquebede, coloca ela na água, a filha de Faraó o adota, né? Adota. E então eu vejo, irmãos, que a adoção, temos muitos outros exemplos bíblicos, né? Que nós poderíamos trabalhar, e há uma necessidade realmente de se acordar. É uma necessidade. Por isso que esse programa é muito importante por causa disso, porque ele desperta algumas questões, temos que todos nós sabemos que é uma necessidade, mas que lamentavelmente nós acabamos negligenciando por causa das escalas de valores. Muitas vezes assim, não é até que não queira fazer, é porque coloca lá, eu tenho 1000 coisas para fazer, a minha prioridade é essa, e lá no finalzinho tem essa aqui e acaba anunciando. Eu, antes de passar a palavra, porque eu tenho certeza que a pastora Liliane quer fazer alguma pergunta, continuando, o pastor Rodrigo também, eu gostaria de alertar, e o Dr. Rodrigo já falou muito bem sobre isso, qual a importância de preparação. Como ele falou, e é algo que eu vim pensando na hora que eu estava dirigindo para cá, mas lamentavelmente existe uma burocracia. Mas a burocracia ela é importante por um lado, mas ineficiente por outro. Por outro, sem dúvida. Ela tem os dois lados, importante e ineficiente. Por que importante? Exatamente por essas questões que nós temos falado. Uma criança, ela não pode cair na mãos errada. Ela pode, muitas vezes, assim, tem muita gente de boa vontade. A minha esposa gosta de dizer que de boa vontade o inferno está cheio. Tem muita gente de boa vontade que foi para o inferno e está... Por quê? A boa vontade só não resolve. Tem que ter ação, né? Tem que ter ação, e toda ação ela tem um critério. E se esse critério não for entendido, se não for aprendido, aí a importância também do curso. Por quê? Da orientação. Porque quando uma pessoa adota uma criança, você vê dois tipos de realidade. Uma boa parte das pessoas que já são preparadas, capacitadas, como esse trabalho do Ponte de Amor faz, além da parte das leis, da legislação, da orientação, que é feita também, porque a pessoa, todo mundo que adota uma criança, ele tem uma expectativa. Ele não está apenas adotando uma criança porque ele ama a criança, porque ele gosta da criança. Acontece, em muitos casos. Mas uma boa parte dessas pessoas que estão adotando, elas estão adotando porque ela não teve filhos, não teve filhos. E é aquele sonho da pessoa de ter filhos, de ter aquela para compartilhar, que é um momento de amor, que a gente sabe que se completa a família. Sim. Outros têm um grande sonho de projeto de vida, que ele é bem sucedido, mas ele quer continuar o seu legado. Então ele lança tudo isso nas crianças, mas algumas vezes as crianças podem não corresponder a essa expectativa. E aí, quando a criança não corresponde à expectativa, há um perigo. E outra coisa importante, só para mim terminar essa parte aqui, para depois a gente continuar esse bate-bola, é que as crianças que são adotadas, elas têm uma história. E isso também é outra coisa importante. A criança não tem culpa dessa história. E essa história, cedo ou tarde, ela vai aflorar naquela relação. Nós vamos ver, por exemplo, a história de Moisés. Moisés foi criado, pegado como criança, foi criado pela mãe, depois foi levado
Faraó, e ele ali foi criado como príncipe do Egito, mas de Educação, repente né, teve uma educação, lá uma parte como seu povo, com a sua mãe verdadeira, outra parte com a filha de Faraó, mas de repente a história dele, a natureza dele aflorou. E aí ele teve que tomar uma decisão. Então cada criança que é adotada também, ela também tem uma história. E aí esse trabalho do ponto de amor, que eu acho super importante, é um trabalho porque as pessoas que vão adotar, elas precisam estar muito bem preparadas, elas têm que estar muito bem conscientes, que algumas vezes elas vão ter que abrir mão de alguma coisa, algumas vezes elas vão ter que trabalhar melhor a questão do caráter daquela criança, porque é uma natureza, e natureza, né, ela não é uma coisa que vai aparecendo de acordo com o tempo. Por isso que eu creio, mas a Bíblia nos dá, nós como irmãos, como servos de Deus, nós mesmos é assim. Quando nós chegamos para Jesus na igreja, chegamos com uma vida arrebentada, chegamos com uma natureza, chegamos com um problema, e Deus vai nos trabalhando. Por isso que é importante esse trabalho de preparação, para que quando a pessoa adota uma criança, ela não possa, depois de 1 ano, 10 anos, 5 anos, desistir. Isso é um trauma pior. Essa questão do trauma é algo assim, é uma bomba atômica para a criança, né? E também para a família, né? A gente acompanha, a gente sabe, tem várias questões aí de trauma que é muito, muito, muito forte. E precisa ser trabalhado e precisa ser preparado, prevenido, né? Preparado. Né? Desculpa que eu já peguei aqui, mas é que eu fico assim entusiasmado com o negócio, porque o trabalho de prevenção é um trabalho de prevenção que precisa ser feito e validado, sabe? Quando a gente está trabalhando todos os trabalhos da sociedade que trabalham contra turno, né? Um futebol, uma música, então nós estamos evitando que essa criança entre em vulnerabilidade. Porque hoje um traficante às vezes assedia as crianças. Nós vivemos isso na porta da igreja, aliás, dentro da igreja, né? Em que infelizmente tivemos perdas, né? Às vezes o tráfico ele é muito mais atraente do que as programações que nós temos disponibilizado hoje, né? Então isso é algo muito sério e que a gente tem que trabalhar com sinceridade e verdade para que a gente possa efetivamente entregar, né, essas crianças no seio de uma família e principalmente para Deus, né? Eu gostaria só de fazer uma pergunta aqui, pastor, como as pessoas podem ajudar o Ponte de Amor, né? Tá. Eu vou responder de uma forma mais genérica, dizendo além da Ponte de Amor, né? Porque a Ponte de Amor, na verdade, como uma plataforma de apoio a essas crianças em situação de vulnerabilidade, então eu vou incluir os outros atores da rede, porque ninguém faz nada sozinho, né? O sucesso que a Ponte de Amor tem hoje em Uberlândia, graças a Deus, é também graças a todos os atores que têm participado dessa rede, né? É todo mundo que tem participado. Eu às vezes eu fico assim, eu começo a falar, eu falo, gente, eu vou esquecer alguém, eu fico com medo de falar. Mas é justamente os juízes, né? O juiz, o promotor, enfim, as técnicas do judiciário, a todos os atores que estão trabalhando nessa rede, né? A defensoria pública, enfim, aos empresários que têm ajudado, aos indivíduos que têm ajudado. Bom, as formas de ajudar, eu vou abrir a mão aqui para dizer, todo cidadão, né? E principalmente nós que temos sido esclarecidos e que estamos tendo essa consciência, né? Que é uma consciência da importância e da relevância disso. Nós podemos ajudar sendo um padrinho afetivo, que está começando a implantação disso em Uberlândia, ou seja, a criança continua no acolhimento, seja ele no acolhimento familiar ou no institucional, acolhimento familiar, família acolhedora. Hoje nós temos cerca de 30 crianças em família acolhedora e 20 em instituições de acolhimento. Então, qualquer cidadão, você que é cristão, fala assim, não, eu quero ajudar, pode ser um padrinho afetivo, pode se cadastrar. Esse programa, quem está tocando ele hoje em Uberlândia é a Missão Sal da Terra. E explica para nós o que é um padrinho efetivo, pastor. O padrinho é aquele que na sua casa ele continua a vida dele normal, com todos os seus afazeres, mas de alguma forma ele vai ser aquele padrinho, aquela pessoa, aquela figura que vai apadrinhar essa criança que está lá no acolhimento, seja ele no familiar ou na instituição de acolhimento. Ou seja, é aquela pessoa que vai torcer por essa criança e se compromete com ela para a vida,
né? Então não é algo assim passageiro, não. Eu vou ter compromisso com essa criança, com esse adolescente, a hora que tiver tudo bem e a hora que tiver problema. A hora que ele tirar nota ruim na escola, vai ser aquela pessoa que vai falar, ó, vamos lá, cara, vamos, né, estuda aí, se esforça. Só para esclarecer, pastor, porque eu acho isso muito importante, essa parte que o senhor está falando para o nosso ouvinte ele entender. O padrinho, ele é uma pessoa que ele não tem a guarda legítima da criança, né? Mas ele quer ajudar como igreja. Então, aquela família vai acolher aquela criança, assumindo ali todas as responsabilidades, até que aquela criança seja adotada? Não. Essa criança, ela, a figura do padrinho, a criança continua no acolhimento. Sim. Então, aí o padrinho afetivo, nós temos o padrinho afetivo, tem a família acolhedora e tem os voluntariados e depois até a adoção. Eu faço esse grau que vai ser um grau de uma esfera de responsabilidade. Sim. Então, o mais tranquilo, vamos dizer assim, é o padrinho. O padrinho é aquele que muitas vezes a criança vai estar lá no acolhimento e ele vai falar assim, não, vamos tentar, vamos trabalhar aqui, ver um inglês para ela, ou um espanhol, vamos ajudá-lo, né? Não precisa ser o padrinho, mas ele vai ser aquele que vai mobilizar outros a ajudar aquela criança. Aquela criança. Então, quem sabe o final de semana, vamos trazer essa criança para passear conosco, vamos levar na igreja, porque isso está dentro do direito, isso está dentro do que nós cristãos acreditamos na Bíblia, mas está na Declaração Universal de Direitos do Homem, está no ECA, está na Constituição, no artigo 227, que é direito da criança, né? É direito da criança e do adolescente, e é dever, é responsabilidade do Estado, né, e da sociedade. Nós entramos como sociedade, né? É um dever nosso. Então, o artigo 227 da Constituição Federal. Então, o padrinho é esse que vai ter essa figura que pode trazer para casa, passar o final de semana, isso tudo debaixo de uma cobertura judicial, pastor. Importantíssimo, porque se uma autoridade policial fala, o que você está fazendo com essa criança aí? Eu sou o padrinho dela. Ah, é? Cadê o papel? Não, eu tenho aqui a autorização judicial, a vara da infância sabe, o acolhimento sabe, todo mundo sabe. É claro, é transparente. E é aquela pessoa que quer ser um padrinho. Então, legalmente está tudo certo, e ele pode incentivar, pode trabalhar essa criança. É como um padrinho afetivo, né? Então, vai trabalhar o quê? Vai dar amor, vai dar afeto para essa criança. Dentro das esferas, eu creio que essa é a primeira, a forma de ajudar, ser padrinho. Você quer fazer alguma pergunta dentro do padrinhamento? Fala sobre a família acolhedora. Família acolhedora. Porque o nosso tempo está curto, a gente vai até 3h30. Ok, então família acolhedora. Família acolhedora é um programa, é um serviço que é uma previsão legal também, porque se entendeu que o acolhimento, efetivamente, não é o melhor lugar para a criança estar. Aliás, ele é prejudicial. Por melhor que sejam os cuidadores, por melhor que seja a instituição que está cuidando, não é o ideal para a criança. Existem prejuízos, isso é comprovado cientificamente. Já no Família Acolhedora, a família se inscreve, ela também faz um curso, no mesmo molde do que a Ponte de Amor ministra, para ser família acolhedora. Então ele vai lá 5, 6 vezes, 3 horas, né? Por exemplo, toda segunda-feira, 3 horas, ele tem um treinamento. Para ele entender como é que é esse sistema do Família Acolhedora, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, tem muita mistura na cabeça. O que é uma coisa, o que é outra. Então, Família Acolhedora, ela traz a criança para dentro de casa e fica com ela por um período de até 2 anos. Com autorização judicial, aí sim, uma guarda provisória, né? Tendo em vista que, nesses 2 anos, se decida a situação dessa criança. É que a gente chama dos nem, né? Ele nem está numa família biológica, vamos dizer assim, consanguínea, e nem está pronto para adoção. É nesse período onde o processo judicial está sendo trabalhado, as equipes técnicas estão entendendo se existe alguma possibilidade de voltar para a família de origem ou ir para a adoção, família acolhedora. É um lugar onde eu creio veementemente que a igreja pode cooperar. Porque nós falamos, né? Nós não cremos que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo? É o maior mandamento. Então, o próximo, quem que é o seu próximo mais próximo, né? Então eu acho que essas crianças estão muito próximas de nós. E no céu não tem órfão. Então seja feita a vontade, assim na terra, como é no céu. Então, nós, enquanto igreja,
temos que entender isso. Apadrinhamento, família acolhedora. Você quer perguntar alguma coisa dentro da família acolhedora? Qualquer família pode participar, pastor? Como é que são Tem os critérios? alguns critérios que nós vamos ter pouco tempo para falar disso, mas eu posso deixar os telefones, né, o contato lá com os nossos irmãos lá. A Missão Sal da Terra trabalha essa prestação de serviço do Família Acolhedora em Uberlândia, né? Então tem lá todo o processo, mas não é complicado, vamos dizer assim. Para que tenha essa criança. Tem um processo assim, tem alguma documentação, né? Mas é bem possível, é bem viável disso ser feito, né? É importante deixar claro, né, pastor, que se você deseja entrar no processo de adoção, ou se você está na vila, você não pode ser família acolhedora. Sim, né? é verdade. No Brasil tem essa divisão bem forte, que família acolhedora é uma coisa. Então, assim, família acolhedora não é test drive para adoção, né, Pierre? Então, família acolhedora é um serviço e é para você ficar com aquela criança. Depois que encerrou esse período, essa família ou esse indivíduo tem que estar preparado para fazer a desvinculação. Na verdade, prejudicial para a criança é não ter nenhum vínculo com ninguém, que é o que acontece nos A acolhimentos. maioria das vezes, né? No acolhimento ela está lá, né? É um profissional que tem uma rotação muito grande, então ela não consegue criar um vínculo muito forte. É claro que os profissionais procuram isso e trabalham isso, e tem profissionais excelentes, só tem a elogiar, tem muitos elogios para ser feito, e, enfim. Mas o vínculo é muito importante. Então, no Família Acolhedora, trabalha-se o vínculo e depois para desvincular. Então, resumindo, o apadrinhamento, família acolhedora, eu falo dos voluntários. Os voluntários para serem voluntários tanto no Família Acolhedora, tanto no apadrinhamento, tanto na Pontes de Amor, né? Ou seja, em algum lugar na Rede de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, seja um voluntário. Seja um voluntário nessa instituição, ajude, coopere. Né? Nossas igrejas estão tão abarrotadas de gente que está gorda demais espiritualmente. E às vezes essa gordura é que está matando ela. O meu pastor lá, o pastor Paulo Júnior, fala, respira, respira, aí a gente respira. Agora segura, segura. Quer dizer, nós estamos cheios demais de nós mesmos. Nós temos que esvaziar. É o processo de morrer e ressuscitar. Pastor né? Manuel quer fazer uma pergunta. Não é Não? pergunta. Só falar. Sim, pode falar, pastor. Muito bem, irmãos. Eu creio que é muito importante tudo isso que a gente está debatendo, né? Debatendo não, dialogando, né? Diferente. Aliás, um dia um pastor amigo meu, eu convidei ele para vir na rádio, como todos semana tem. Ele falou assim, a minha dificuldade é debater. Ele falou assim, lá na rádio nós não debatemos. Na rádio nós dialogamos, né, nós trocamos ideias, né? É isso aí. Eu quero mostrar que o maior problema de todos os projetos bons é o início. Porque a partir do momento que você dá o seu primeiro passo, e o primeiro passo, de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus, para qualquer coisa chama-se oração. A partir do momento que eu começo a orar por determinada coisa, seja a situação, eu coloco um propósito de oração, aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no nosso coração, começa a despertar e começa a nos revelar aquilo que a gente pode fazer, porque a maioria das vezes um projeto bom, começo de adoção, de acolhimento, de apoio, a maioria das pessoas não fala assim, eu não sei fazer nada, então não vou fazer nada, né? Porque eu não sei ainda, mas só que as pessoas esquecem que tudo começa pela oração. A partir do momento que eu começo a orar, eu começo a ser sensível, né? É muito comum a gente orar por nós mesmos, orar pela nossa cidade, a igreja, e a gente ficar sempre naquele campo que Jesus fala da repetição, né? Mas na hora que a gente começa a olhar para o nosso redor, e a gente começa a orar, simplesmente orar não custa nada. Eu começo a orar, nós lá na igreja metodista, né? Lá do bairro Tibério, né? Nós estamos num propósito, agora numa campanha, né? Lá na igreja metodista do bairro Tibério, na rua Paris, 981, nós começamos uma campanha de orar pelas causas impossíveis, que toda quarta-feira tem sido um momento muito especial. Por quê? Porque tem tantos irmãos e irmãs que estão encerrando o ano, e nós mesmos com algumas expectativas que não foi conquistada, com alguns alvos, que nós começamos um projeto de oração para nos últimos 3 meses, 12 semanas. Isso tem sido muito forte, porque muitas pessoas têm sido restauradas, muitas pessoas têm sido curadas, muitas pessoas têm tido uma direção
para resolver alguma coisa que na realidade era impossível, não tinha como. Então eu entendo que tudo começa com oração. Se eu estiver disposto a orar, que não vai me custar nada, o restante Deus começa a dar a direção. Ok, pastor, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou pedir para o senhor dar os telefones aqui da ONG Ponte de Amor, né? E vou, assim, fazer o compromisso aqui com os nossos ouvintes. É muito interessante a gente falar desse assunto, né? Nós vamos depois trazer o senhor ou a doutora Sara um momento para falar para nós especificadamente sobre família acolhedora. Amém? Acredito que é um projeto aí que muitos cristãos podem se envolver em peso, né? E assim fazer a diferença, né, pastor Manuel? Tirar muitas dúvidas sobre isso aí. Fala para nós os contatos, pastor. Então, a Ponte de Amor fica na rua Tomás Falvo 160, aqui pertinho, né, no Santa Mônica. Telefone 3235-5615. Tem o site www.ponteamor.org.br. E aí, o da família acolhedora, deixa eu ver se eu já consigo aqui. É o 3226-9317. Esse é Repete, pastor, o telefone. É o 3226-9317, que é o Serviço de Acolhimento Familiar, Família Acolhedora aqui em Uberlândia, né? Vocês podem procurar lá. Tem uma equipe técnica também, da mesma forma que tem, né, na Ponte de Amor. É uma equipe técnica, né, de psicólogos, assistentes sociais, coordenador, que estão lá também à disposição para servir a sociedade e para fazer realmente essa ponte, né? De orientação, informação, né? Sem dúvida, e precisa de famílias realmente bem preparadas para dar conta dessas demandas, né? Então hoje o serviço está implantado, funciona. Nós temos municípios no Brasil, sabe quantos órfãos, por exemplo, que tem em Cascavel? 0. Todos estão incluídos em famílias acolhedoras, quer dizer, não acharam ainda famílias definitivas. E mas em Uberlândia, como é que tá, pastor? 30, nós temos 30 crianças que estão em famílias acolhedoras, né? Isso vai crianças de 0 a 18 anos, né? Então, assim, é um serviço que funciona, que é eficiente, que é eficaz, que mostra o seu benefício, né? Então, a família acolhedora está aí e é um serviço muito importante. Ok. Já quero também lançar uma proposta também para a gente discutir no tempo oportuno sobre a questão da adoção tardia, né? Porque tá aí a resposta, assim, de por que existem tantas crianças abrigadas e quantas pessoas disponíveis para adoção, né? Então, assim, vale a pena mais posteriormente a gente falar sobre isso, que é interessante. Sem dúvida. São as crianças que não estão muitas vezes no perfil, muitas vezes majoritário, né? Então, as crianças que estão no acolhimento, é por isso que a conta não fecha, né? São crianças que não estão no perfil que a maioria coloca, né? São temas importantes, temas sociais, né, relevantes para a gente discutir como sociedade. E fica aí, né, querido ouvinte, para você esse apelo, né? Você que tem vontade de adotar, de somar de alguma forma no reino, acolhendo uma criança. Então, o Dr. Rodrigo vai estar lá disponível no Ponte de Amor, né? Ele falou aqui os contatos. Você pode ajudar, né? Você pode aí praticar a palavra de Deus e fazer a diferença na vida de muitas crianças. E nós vamos depois, em outro momento, falar mais sobre esse tema do Família Acolhedora. Então, gostaria aqui de finalizar o programa agradecendo a presença do Dr. Rodrigo, a presença do pastor Manuel. Acredito assim que também trouxe um grande comentário aí, somando nesse assunto. E, gente, sábado que vem nós estamos aqui, né, a partir das 2 horas, e nós vamos continuar falando sobre esse assunto de adoção, mas nós vamos trazer aqui 2 psicólogas que elas vão também trazer uma reflexão para você, né, que está ouvindo, quais as consequências de alguém ser órfão, né, para estar aí tocando seu coração. Tenho certeza que é algo de Deus para sua vida e para a igreja, né, de nós estarmos aí cuidando dos órfãos, porque é bíblico. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo convite, pastor Guilherme. É um privilégio e uma alegria poder estar aí com vocês e somar. Estamos sempre à disposição. Tá bem, pastor? Ok. Pastor Manuel, agradeço. Amém. Também agradeço. É muito bom estarmos aqui juntos. Amém? Eu gostaria de convidar você para estar conosco amanhã na Igreja Metodista do Bairro Tibete, na Rua Paris 981. Nós vamos estar às 19 horas no nosso culto de louvor a Deus. E quarta-feira na campanha das causas impossíveis. Se você tiver algo impossível, estamos juntos aí orando para Deus realizar. Amém? Deus abençoe. Ok, gente. Então, finalizamos esse programa. Um abraço, Uberlândia. Um bom final de semana para vocês. E obrigado ao meu amigo jornalista Pierre Magalhães, que hoje esteve aqui na mesa de som, desenvolvendo novos talentos. Gente, que Deus abençoe e até sábado.